Para você que está assistindo a gravação desse vídeo, hoje eu vou falar sobre 10 coisas que todo MEI precisa saber. Então, se você é MEI ou está pensando em abrir um, assista esse vídeo que ele vai ser muito útil para você. Agora sim, vamos chamar a galera, esperar a galera entrar. Estou de volta nessas lives assim, sozinha, mas na próxima live a Aline tá ali. Na próxima live a Aline vai participar, tá certo? Mas hoje a gente quis fazer uma live assim, falando pra vocês, porque fazia muito tempo que eu não fazia live assim. Chega, eu tô empolgada, fazia um tempinho que eu não fazia live sozinha, chega, tô mais ofegante. Mas vamos lá, esperar o pessoal entrar. E hoje eu vou falar, como eu disse já no início do vídeo, hoje eu vou falar 10 coisas que todo MEI precisa saber, 10 fatos sobre MEI, né? Tô aqui também ao vivo no Facebook, quem gosta aí, quem é mais fã de Facebook também pode me acompanhar ao vivo. Então bora lá, gente, bora lá. Da próxima vez eu vou botar uma musiquinha, tá? Pra ficar uma coisa mais assim. Não, o YouTube desmonetiza. Mas coloca assim uma musiquinha e depois a gente corta o vídeo no YouTube. Seja muito bem-vinda, Michele. Vamos esperar mais o pessoal entrar para eu começar já a falar o que eu tenho que falar hoje. Vamos lá. E tu escolheu esse tema por quê? Vou falar, vamos começar. Então vamos lá, gente. O que é que acontece? Primeiramente, queria dizer, né? Já falei, mas vou falar novamente. Fazia muito tempo que eu não fazia live assim com vocês. Vou tentar voltar. Ainda vamos continuar com aquela live que era a Aline e eu entrevistando e tal, porque a gente também gosta desse formato. Mas esse formato aqui, eu falando pra vocês, dá uma sensação de um estreitamento de relações. Então, eu vou também tentar manter esse tipo de live. Não sei se com a mesma frequência da outra, mas acredito que com uma boa frequência. Hoje, como vocês estão vendo, eu vim falar sobre 10 coisas que você precisa, que todo MEI precisa saber, né? Trouxe aqui até o meu roteiro para poder me ajudar, porque são 10 coisas, então para eu lembrar das 10, tenho que ter um roteiro. E assim, o que é que vem acontecendo? Motivo dessa live, eu venho recebendo muitas perguntas, toda vida que eu recebo, que eu abro a caixinha de perguntas, eu recebo muita pergunta. O MEI pode isso, o MEI pode aquilo. Então, hoje eu trouxe aqui algumas especificações sobre MEI, tá? Justamente para vocês ficarem sabendo e, obviamente, que vocês podem continuar utilizando da minha caixinha de perguntas, né? Mas vamos lá. Isso aqui é importante. Quem viu meus stories antes dessa live sabe que no final dessa live vai ter uma surpresa, tá? Não pense que no final a surpresa dela vai ser vender alguma coisa. Não, gente. Não é venda. Até porque as inscrições pro método Viver de MEI, né? Pro curso do Viver de MEI, eu só vou abrir próximo mês. A próxima turma vai ser aberta só próximo mês. Então, no final, eu não vou vender nada. É uma surpresa muito boa que vai ajudar seu negócio. Então, fica comigo até o final dessa live que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? E também que o conteúdo dela, sabe, que eu separei, é muito bom. Então, vamos lá. 10 coisas, 10 fatos, né? Que todo MEI precisa saber. Primeiro ponto aqui que eu queria falar se você está assistindo essa live, provavelmente, ou se você está assistindo esse vídeo, né? Quando for pro YouTube, se você está assistindo essa live, provavelmente ou você é MEI, ou você pensa em abrir o MEI. Então, para as pessoas que ainda não abriram MEI, mas pensam em virar MEI, eu trouxe uma primeira coisa, que você não precisa pagar taxa ao abrir o MEI, tá? É gratuito. A única coisa que você precisa pagar é todo dia 20, aquele DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, você não precisa pagar taxa. Mas, Bia, teve uma vez que eu fui abrir um MEI e me falaram que precisava abrir taxa? Não, gente, não precisa. Se você abrir o MEI no site oficial do governo, que é o www.gov.br, e você for lá na parte do Empresas e Negócios, você vai conseguir se formalizar e você não vai precisar pagar taxa. Você também tem a opção de ir lá no Sebrae ir lá no Sebrae e fazer também a sua inscrição, fazer a sua formalização lá. E existe alguns sites que não são os oficiais do governo. Existem muitos blogs que fazem conteúdo para MEI e eles oferecem esse serviço de abertura e como eles que vão abrir o seu MEI, eles vão cobrar uma taxa, tá certo?
mas você não é obrigado a fazer com eles. Você pode fazer diretamente no site diretamente no site do governo, ou você ir a um Sebrae que você não precisa pagar nada. E cuidado, que além disso ainda tem sites piratas, que eles fazem, tipo, que dizem que vão fazer seu MEI e cobram uma taxa lá nas alturas. Teve até uma vez, né? Já salvei muita gente. Várias pessoas já mandaram na caixinha de pergunta, para abrir MEI, paga taxa, porque eu fui abrir um e precisava pagar uma taxa. Teve uma vez que uma amiga minha, ela me ligou dizendo, Bia, eu vou abrir um MEI e tem que pagar taxa mesmo, eu gerei aqui o boleto, 200 e pouco, eu já estava quase pagando, eu disse, não, vou ligar para a Bia. Aí eu falei, não precisa pagar isso. Aí expliquei, tudo isso que eu expliquei para vocês agora, eu expliquei para ela também. Ela falou, ainda bem, porque senão ia perder R$200, né? Eu falei, não, então transfere aí pelo menos 100 para minha conta, para contar a consultoria. Não, gente, brincadeira, eu não falei isso, mas cobrei cerveja. Então, pronto, o primeiro ponto é esse aqui. Você não precisa pagar taxa para abrir MEI. Segundo ponto aqui, gente, segunda coisa que todo MEI precisa saber. Você pode ter um MEI aberto e você também pode ser CLT ao mesmo tempo. Não tem esse impedimento, tá bom? Qual seria o impedimento? Você ser sócio de alguém, entendeu? Ou você querer abrir outra empresa. Você não pode. O MEI, como o próprio nome diz, é microempreendedor individual, entendeu? Então, você não pode abrir outra empresa, mas você pode ser CLT. Mas acontece uma coisinha aqui. Quando você tem o CLT e MEI ao mesmo tempo, você vai perder alguns benefícios, como, por exemplo, o benefício do seguro-desemprego. Porque se você abrir o MEI e perder o emprego, né, você ainda tem aquele MEI para você faturar, para ser a sua renda. Então, o governo entende, a Receita entende que você não precisa receber seguro-desemprego. Mas tem duas ocasiões que você tem como provar uma coisinha aqui e você conseguir receber seguro-desemprego. Primeira coisa seria o quê? Se você provar que a sua empresa, que o seu MEI estava inativo. Se você conseguir provar isso, aí você vai ter que falar com o contador para ver como é que faz como é que você prova isso, né, para a Receita. Aí você consegue receber o seu seguro. Ou, no caso, se você provar que o faturamento que você tem no MEI, ele é insuficiente, que não dá para você se sustentar com ele. Aí você teria também que, mais uma vez, procurar um contador, porque ele ia saber te instruir corretamente para fazer isso. Mas, no geral, nesse segundo ponto, você pode sim ser MEI e ser CLT, porém pode perder alguns benefícios como seguro-desemprego. Aí tem esses dois casos que eu falei. Bia, em relação ao auxílio-doença, eu não sei se vocês sabem, mas o MEI ele tem auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria. Em relação ao auxílio-doença, se você, por exemplo, você adoecer e você não conseguir nem exercer o seu trabalho em CLT, aí você tem como conseguir esse auxílio-doença sendo CLT e MEI ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá para terceiro ponto. Terceiro ponto aqui sobre... Terceira coisa, eu boto esses títulos, 10 coisas. É muito engraçado, 10 coisas. Mas vamos lá. Terceiro ponto, gente. Esse daqui eu preciso que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque tem números no meio, e quando a gente coloca números aí tem que redobrar a atenção. Se você ultrapassar o limite de faturamento do MEI, que é R$81 mil, você vai ter que se desenquadrar do MEI, ou seja, você vai ter que virar uma microempresa, provavelmente, né? Vai depender do seu faturamento. E quando você ultrapassa esse limite, você vai fazer parte do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime onde você vai pagar imposto em cima do faturamento. Ou seja, se você faturou, você vai ter que pagar imposto. Bia, eu faturei, mas eu não tive muito lucro. Mas você vai ter que pagar imposto. Bia, eu emiti a nota fiscal, mas a pessoa não me pagou. Você vai ter que pagar imposto. Isso no Simples Nacional. Então, assim, o que acontece? Até me perdi aqui. Se você... Vou pegar aqui meu roteiro. Se você ultrapassar esse limite do MEI, tem duas opções que podem acontecer. Vamos lá. Primeiro que você vai fazer parte do Simples Nacional, né? Beleza. E provavelmente você vai virar uma microempresa. Então, tem duas formas que essa ultrapassagem de faturamento pode acontecer. Se você
ultrapassar até 20%, que dá cerca de 97.200, o que é que vai acontecer? No outro ano, você vai precisar migrar para microempresa. E o excedente do faturamento, ou seja, digamos que você tem, você faturou 80, no caso o limite é 81 mil. Aí você faturou 90, ou seja, você ultrapassou 9. Esses 9 mil de excedente, ele vai para o ano seguinte e você vai pagar, vai juntar com o faturamento de janeiro e você vai pagar imposto em cima desse valor, entendeu? Isso daí na primeira forma, se você for até 20%. Porém, existe outra opção. Tá vendo mais gente entrando aí? Guigo Luiz, Guilhonete, Luzinete Soares, sejam muito bem-vindos, viu? Para quem aterrissou agora aqui, eu tô fazendo live falando um pouquinho sobre como é que 10 coisas que todo MEI precisa saber. E tá um calor aqui, minha filha, que aqui é Nordeste, né? Aqui é Fortaleza. Tá um calor gigantesco. Então, vamos lá. Tava falando da primeira forma. Se você ultrapassar, se você for até 20%, você vai, que é dar 97.200, você vai precisar migrar para microempresa no ano seguinte e o excedente de dezembro vai juntar com janeiro. Quando for lá no dia 20 de fevereiro, você vai precisar pagar esse imposto, tá bom? Mundinho da Veca, boa tarde, seja bem-vinda, aluna. Depois me fala como é que seu marido tá, viu? Se ele melhorou. E até perguntar ontem para você. A segunda forma é quando você ultrapassa 20%, ou seja, você fatura, você tem direito a faturar 81 mil. Você passa dos 20% em cima desse 81 mil, que dá 97.200. Quando você passa desse valor, o que é que acontece? Aí é mais complicado. Por quê? Porque você vai pagar imposto retroativo. Então, digamos assim, no ano de 2020, agora, chegou lá no final do ano, dezembro, você ultrapassou. Estourou esse limite, faturou 100 mil reais. O que é que vai acontecer? Você vai ser desenquadrado do MEI, vai ser obrigado a ir para a microempresa e o que é que vai acontecer? Você vai pagar imposto retroativo, ou seja, vai retroagir a janeiro e você vai pagar imposto estilo como se você fosse uma microempresa desde janeiro desse ano, entendeu? Então, os 12 meses você vai pagar imposto em cima do faturamento, sem contar a correção de juros que tem, tá? Boa tarde, Yara. Ai, que bom, viu, Vera, que o seu marido tá melhor, graças a Deus, graças a Deus. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Então, pronto, né, gente? Vocês viram que existe a opção de você ultrapassar do MEI, mas existe essa questão de se foi acima de 20% ou se foi abaixo de 20%. Se foi acima de 20%, acima você vai ter que ser desenquadrado a microempresa e vai ter que retroagir a janeiro ou ao mês de abertura, tá? Daquela, caso você tenha aberto, por exemplo, não abri em janeiro, abri em março. Aí vai voltar até março, você vai pagar imposto como se fosse uma microempresa. E se você ficar dentro desse limite dos 20%, só no próximo ano que você vai ser desenquadrado e o excedente do faturamento do ano vai juntar com janeiro e você vai pagar imposto em cima desse valor. Beleza? Pronto. Ah, Bia, tem uma dúvida aqui, eu até anotei aqui. Imagina aqui. Ai, Bia, mas eu abri minha empresa, abri meu MEI agora em junho de 2020. Então, significa que eu vou poder faturar 81 mil reais? Não, gente. É o valor proporcional. Então, se você abriu agora na metade do ano, provavelmente você vai poder faturar a metade desses 81 mil, que dá uns 40.500 mais ou menos, entendeu? É o valor proporcional, porque tem gente que pensa assim, Bia, eu vou abrir meu MEI em setembro, aí eu posso faturar de setembro a dezembro 81 mil reais. Não pode, gente. É o valor proporcional, tá certo? E agora vamos para o quarto ponto, quarta coisa que você precisa saber sobre MEI. A gente tá falando aqui sobre questão de limite de faturamento. Estourar limite de faturamento eu vou ser desenquadrado da microempresa, mas também existe outra forma. Como seria? O MEI, ele tem um limite de compra também. E esse limite de compra é de 80% em cima das receitas dele, ou seja, em cima do faturamento dele, tá certo? Então, por exemplo, se você faturar agora nesse ano 2020, tô doida.
Se você faturar agora, nesse ano de 2021, digamos que a gente já está em dezembro de 2021, R$70 mil, você só vai poder comprar, fazer em compra, R$56 mil. Porque tem gente que pensa, não, eu vou conseguir aqui estourar o limite de faturamento, mas como eu não emito nota, fica mais fácil de enganar e tal, mas você pode ser pego no seu, na questão das suas compras também, tá certo? Então, cuidado com isso. Orestes, e aí? Seja bem-vindo, boa tarde, viu? O bom filho, a casa retorna. É assim o ditado? Seja bem-vindo, viu? Vamos lá, gente. Então, pronto, ó, cuidado. Não é só limite de ultrapassagem de faturamento, mas também é limite da questão da compra, tá? 80% do valor que você fatura, que você pode fazer compra, tá certo? E você também pode ser desenquadrado disso. Outra coisa aqui, outro ponto. O MEI, ele tem direito a um funcionário. Então, se você precisar ter 2 funcionários, né? Tô falando funcionários formalizados, tá? Que é o ideal, né? Você ter funcionários formalizados. Se você tiver 2 funcionários formalizados, você vai ter que ser desenquadrado do MEI, porque só tem direito a um. E esse um funcionário, você vai pagar imposto de 11% em cima do salário dele. Seria 3% do INSS, patronal, né? Você que paga, você como patrão, patroa, paga. E os 8% do FGTS, que você vai ter que depositar lá na conta da Caixa Econômica do seu funcionário, tá certo? No caso, seria 11% em cima do valor. E, além disso, obviamente, você vai precisar pagar férias, 13º, o terço das férias também. Então, se você é MEI e você tem um funcionário formalizado, é interessante que você já vá provisionando, né? Falando até agora de um lado mais gerencial, você já vá provisionando, ou seja, separando durante todo o ano o dinheiro lá do 13º, do seu funcionário, das férias, do terço das férias, tá bom? Para quando chegar, por exemplo, lá no final do ano, você precisar pagar o 13º, você não ficar desesperada, entendeu? Tendo que tirar dinheiro do seu prolabore, tendo que pedir empréstimo para poder pagar o 13º, pagar férias do seu funcionário, tá certo? Então, lembre aí de provisionar e o valor aí desse você tem direito a um funcionário, o valor que você vai pagar em cima é de 11% do salário. Já falamos aqui 5 pontos sobre MEI, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandando aí que eu respondo, tá certo? Hoje tá mais fácil aqui de responder as dúvidas porque eu consigo ler os comentários. Nas outras lives eu estava sem conseguir ler os comentários. Então, pode aproveitar para fazer alguma dúvida que se eu souber eu respondo na hora para vocês. Se eu não souber, eu pesquiso e respondo para vocês depois nos stories, tá certo? Vamos lá. 6º ponto. O MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, mas tem uma ressalva aí. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Se você presta serviço ou você vende, você é MEI, presta serviço ou vende, comercializa para outra empresa, você vai ter que emitir nota fiscal para pessoa jurídica, tá certo? Para a pessoa física você não é obrigado, mas para a pessoa jurídica, sim. Então, por exemplo, eu trabalho vendendo brownies e eu forneço para várias empresas. Eu deixo lá nos postos de gasolina, na loja de conveniência, eu deixo meus brownies para vender. Você precisa sim, você é obrigado a emitir nota fiscal porque você está vendendo para outra empresa. Se fosse para pessoa física, não precisaria. Agora sim, é bom que você já tenha isso ajustado, porque imagina aí, você é MEI, você não precisa emitir nota fiscal para pessoa física, aí chega um cliente e pede nota fiscal. Porque ele é acostumado a pedir nota fiscal de tudo e tal. Aí você vai falar, não, eu não preciso emitir nota fiscal, eu não vou te dar nota fiscal porque eu não sou obrigado. Aí vai gerar aquele atritozinho, então é bom que você já tenha tudo redondinho. Se você precisar emitir nota fiscal para pessoa física, você vai lá e emite, tá bom? 7º ponto, o MEI ele não é obrigado a ter um contador. Ele não é obrigado a ter um contador como outras empresas, por exemplo. Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, as grandes empresas também, né? Elas precisam ter contador. Não só precisam, como são obrigadas. O MEI, ele não é obrigado a ter um contador, mas isso não significa que você não pode ter um. Inclusive, os MEIs que trabalham
Desculpa, os contadores que trabalham com os MEIs, eles cobram um valor bem mais acessível. Então, basicamente, você ter um contador é você ter um suporte e ter alguém para te instruir, te informar. Quando você tiver alguma dúvida sobre funcionários, sobre faturamento e tal, você pode ir diretamente nele, porque ele chega a ser até consultivo, né? Você está pagando ele também não vai ter tanto trabalho como ele teria com outra empresa, então você aproveita, é uma segurança que você tem. Então, é uma ótima opção você ter um contador por isso, e você não vai perder tempo, né? Se tiver algum problema aí, você não vai perder tempo, porque você já vai perguntar lá ao seu contador, ele vai saber a coisa certa a se fazer. Diferente de quando você não tem um contador, aí você teve um problema aí, você já vai lá no Google, aí vê de um blog de uma coisa, aí às vezes tem um blog dizendo outra coisa, aí confunde você, tá certo? Qual é o primeiro passo para se ter um MEI? O primeiro é você decidir que quer ser um MEI e você ir lá no site do governo, que é o www.gov.br. Você vai na parte de empresas e negócios e tem a parte de formalizar. Aí você consegue fazer lá. Se você tiver alguma dúvida, né, se você se sentir inseguro ou insegura de fazer, você pode ir diretamente no Sebrae da sua cidade. Mas é super simples. O site do Sebrae, assim, o site do Empresa de Negócio, ele mostra o passo a passo de como você vai abrir. E eu não sei se você chegou agora ou se você chegou do início da live, mas é uma das primeiras coisas, assim. Quando você for abrir um MEI, abre pelo site oficial do governo, porque você não precisa pagar taxa. A única coisa que você vai pagar, o único valor que você vai pagar, é todo dia 20 referente ao DAS do mês, que é o seu boletão lá do dia 20 que você vai precisar pagar, que é justamente a junção do INSS e do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, caso você seja comércio ou indústria, ou, no caso, o ISS, que seria o Imposto sobre Serviço. Então, vai depender se você é serviço, se é comércio, e o valor vai variar de acordo com isso daí, tá certo? Então, se for abrir, você não paga taxa, vai no site oficial do governo ou no Sebrae da sua cidade, e é super simples de abrir. E veja se a sua categoria pode abrir MEI, né? No caso, você trabalha com lingerie, então você é comércio, né? Então, dá certíssimo você abrir o MEI, tá certo? 8º ponto. Essa é uma coisa boa. É uma coisa boa porque tem desconto no MEI. Quando tem desconto no MEI, eu adoro. Eita, cadê a Aline? Estão perguntando aqui. Já estão sentindo falta? Eu fui rebaixada. Eu fui abandonada. Eu fui rebaixada. Eu fui abandonada. Ela jogou a live pra mim hoje. Foi fazer outras coisas. Não, gente, hoje eu resolvi fazer nesse formato, mas as lives da quinta-feira vai ser naquele formato de entrevista, a gente debatendo. E também eu vou procurar fazer outros tipos de formatos de live aí, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta de Aline, né? Porque ela é um pouco chata, né? Só gosta de mim, aí às vezes eu vou aparecer aqui sozinha. Mas ela vai continuar, tá, gente? Tô brincando aqui. 8º ponto é essa questão aqui que eu adoro, porque tem desconto no MEI. Então, MEI pode comprar com desconto. Por quê? Porque tem um CNPJ. E boa parte dos fornecedores, eles dão desconto quando você tem um CNPJ, porque é empresa para empresa vendendo. Então, essa é uma das vantagens do MEI. Tem gente, às vezes, que pensa, mas eu não vou abrir o MEI porque eu vou ter que pagar R$60 por mês, R$60 é para fazer isso, é para fazer aquilo, entendeu? Às vezes você consegue abrir o seu CNPJ e dependendo do seu fornecedor, dependendo do volume de compras que você faz, vale bem mais a pena você abrir esse MEI para você ter o seu CNPJ e comprar com desconto, entendeu? Então, pega isso que vale muito a pena. E principalmente agora que as coisas estão muito caras. Tá tudo muito caro. Quem trabalha com alimentação, cada vez que a gente vai ao supermercado, você tem que deixar, eu tô quase colocando meu rim e botando lá junto com o freezer para ver se vende, eu consigo um abatimento na feira, porque tá complicado. Então pronto, 8º ponto, oitava coisa que você precisa saber sobre o MEI é justamente que você consegue comprar com desconto. Agora sim, tem fornecedores que não dão desconto, tá? Tem fornecedores que dão desconto. Aí vai de fornecedor para fornecedor. Eu já indico que você procure um que seja bom, né? E que dê desconto aí para você por comprar no CNPJ. 9º ponto. Esse ponto aqui, tá bebendo uma aguinha. Deixa eu ver. A audiência das lives estava baixa e ela me rebaixou. Oh, meu Deus, lá vem.
Drama Queen aparecendo aqui, dizendo, gente, isso é a Aline, nos comentários, dizendo que eu rebaixei ela. Ela que me abandonou. Fui abandonada, me deixei sozinha aqui, largada. Ainda bem que tem vocês aqui para dividir isso comigo. Mas vamos lá, gente. Nono ponto. Esse daqui, eu quero que vocês redobrem a sua atenção. Porque eu não costumo falar muito sobre isso. Isso tem a ver com imposto, né? Então, só para vocês ficarem instruídos da forma correta. O MEI, ele pode ser obrigado a pagar imposto de renda de pessoa física, tá? Imposto de renda de pessoa física é diferente do DAS que a gente paga todo mês, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando é que você é obrigado? Existe um valor, né, um valor estipulado que a Receita estipula, né, que nesse ano, por exemplo, de 2021, a Receita falou, olha, quem teve renda tributável, que teve recebimentos tributáveis até R$ 28.559,70 no ano de 2020, quem teve esse valor é obrigado a declarar imposto de renda, tá certo? Então, o MEI, o que é que acontece? Quando a renda tributável dele ultrapassa desse valor, é acima desse valor, ele também vai ser obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Pessoa física, tá? Não é pessoa jurídica. Aí o que é? Tipo, pessoa física é você pessoal. Não tem muito a ver com a sua empresa não, tá? E o que é que acontece? Como é que você sabe se você é obrigado ou não a declarar esse imposto? Você precisa saber quanto que é a sua renda tributável que você teve com o MEI. Para isso, você vai precisar de algumas informações. É o valor da receita bruta total, que simplificando, assim, seria o faturamento bruto total, né? Faturamento aí, seu total de vendas que você teve no ano. Vamos pegar no ano de 2020. Aí, por exemplo, você também vai precisar das despesas totais do ano. Você vai precisar também saber, por exemplo, qual é o valor isento, qual é o valor de lucro isento de imposto. Como assim, Bia? Valor de lucro isento de imposto? O MEI, ele tem um valor do lucro do MEI, ele é isento de imposto, ou seja, você não precisa pagar imposto em cima dele. E isso depende da categoria da empresa, por exemplo, do ramo da atividade da empresa. Se ela for serviço, ela tem isento 32% do valor do seu faturamento, das suas receitas brutas, entendeu? E se for comércio ou indústria, tem 8% isento. Então, por exemplo, se você faturou, tô sem calculadora aqui, ó, será que eu vou conseguir fazer esse negócio se você faturou, por exemplo, me arranja uma calculadora? Pronto, obrigada. Pronto, ó, se você faturou, por exemplo, R$50 mil no ano de 2020 e você por exemplo, comércio, você vai ter 8% desse valor isento, que seria o quê? R$4 mil. Então, R$4 mil que você vai ter de lucro vai ser isento desse valor. E para saber se você é obrigado a pagar imposto de renda de pessoa física ou não, você vai precisar saber desse valor. Então, o que é que acontece? Só recapitulando aqui, para saber se a sua renda tributável que você teve no MEI ultrapassou ou não o limite declarado pela Receita, você vai precisar do seu faturamento total ou receitas brutas total, valor anual, despesas totais e esse valor que foi isento. Então, por exemplo, digamos que se a pessoa ela faturou R$50 mil, né? Vamos pegar o exemplo dos R$50 mil, e ela teve R$20 mil de despesas e R$4 mil foi o valor desse valor do imposto isento, vai sobrar para ela R$26 mil de renda tributável. Então, o que acontece aqui? Esses R$26 mil, ele não ultrapassa o valor estabelecido pela Receita. Então, essa pessoa, esse MEI, não vai ser obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Mas se tivesse dado, por exemplo, R$30 mil aqui, aí ela seria obrigada a declarar, entendeu? Mas quem vai te ajudar bastante nesse ponto aí seria um contador. A melhor pessoa para fazer, um contador, uma contadora, ele iria saber instruir você da forma correta para você saber se você é obrigado ou não a pagar imposto de renda de pessoa física. Porque às vezes a pessoa não sabe muito, se confunde e pensa, não, eu sou MEI, MEI não precisa pagar imposto de renda de pessoa física, não, já pago um negócio aí todo dia 20 lá, 60 conto que eu pago, entendeu?
Não é assim. Imposto de renda de pessoa jurídica é diferente do imposto de renda de pessoa física, tá bom? Então, se liga nisso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para mim, tá bom? Que eu respondo a vocês. E também tem contador também, caso que vocês queiram, né? Precisem, contador conseguir indicar. Para MEI é mais simples. Então, o 10º ponto aqui, em relação a coisas que você precisa saber de MEI, é algo mais ligado à mentalidade, gente. Quando você tem o MEI, obviamente, você já sabe disso, você tem um CNPJ. Mas você ter um CNPJ é algo, pelo menos na minha cabeça, e eu quero que seja na de vocês também, é algo bem mais foda, entendeu? É uma coisa, tipo assim, não é abrir o MEI e tal, não, gente. Você tem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, você é uma empresa. Quando você tem uma empresa, você é um empresário, então você tem que agir como empresário, você precisa ter esse pensamento, você precisa assumir uma postura de empresário, até para isso conseguir refletir nos seus clientes, refletir nas pessoas ao seu redor, refletir na sua família. Às vezes eu sei que deve ter muita gente aqui que não tem apoio do marido, da mulher, que não tem apoio da família, que não tem apoio dos amigos ou das tias, enfim, que não tem esse apoio. E quando você assume uma postura, tipo assim, essa é MEI. Não, cara, tu é MEI, tu tem um CNPJ, você é MEI hoje. E isso, se você quiser, pode ser passageiro, porque você começou o seu negócio agora e você vai crescer. Mas por mais que você esteja pequeno hoje, você já precisa ter essa mentalidade, entendeu? Ter essa mentalidade de crescimento e pensar como se você tivesse uma empresa grande, porque isso reflete. E se você conseguir começar a construir esse pensamento desde pequeno, fica bem mais fácil você mesma se valorizar, você valorizar a sua empresa e as pessoas ao seu redor, tanto seu cliente como família, valorizar você também, entendeu? Porque essa postura, ela depende de você. Então, quando você é MEI, você tem um CNPJ. Quando você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Quando você tem uma empresa, você é empresária. Então, foca nisso, porque isso vai ser fundamental para sua postura, tá bom? E assim, quando eu falo de postura, eu falo também em relação a de você assumir suas responsabilidades, entendeu? De você pegar a responsabilidade para você. Eu sei que existem muitas forças externas que acabam atrapalhando o nosso negócio, mas apesar das forças externas, a responsabilidade do seu sucesso está em você. A responsabilidade da sua empresa dar certo está em você. Óbvio que existem exceções, eu não estou falando aqui para as exceções, eu não estou falando para a pessoa que perdeu o pai, a mãe e perdeu todo mundo, todos os entes queridos num acidente. Isso aí a pessoa é muito complicado, ela vai precisar de muito tempo até se recuperar e se conseguir se recuperar, entendeu? Mas eu estou falando aqui para pessoas que têm problemas cotidianos e tal, mas às vezes fica terceirizando a culpa em concorrência, terceirizando a culpa no governo, na crise. Existem esses fatores externos. Agora, se você for esperar o governo acabar, se você for esperar crise acabar, se você for esperar concorrência passar, você nunca vai conseguir empreender. É melhor você ir atrás de um emprego CLT, porque o empreendedorismo não é a sua praia, tá certo? Deixa eu ver aqui. Apoio a gente até tem quando começa, mas com a continuação a gente tem que seguir e só vai substituindo as dificuldades e as pessoas começam a achar que você tem que desistir. Assim, esse lance de apoio no começo, quando o pessoal começa com o MEI, né, eu vejo que existe um apoio muito grande dos amigos, porque eles começam a meio que consumir de você, sua família também, mas aquilo, tipo, depois você vai ter que construir e conseguir os seus próprios clientes, entendeu? Aquelas pessoas, elas vão, tipo, apoiar você no início, vai meio que, é tipo como se ela tivesse, o carro tá aqui, vamos empurrar esse carro aqui, tá? Vamos empurrar para ele sair aqui da inércia, pra gente ajudar, mas depois ele tem que andar sozinho, entendeu? No caso, um carro que tivesse que pegar, né? Talvez essa analogia não tenha sido tão boa. Mas é assim, no início a gente tem esse apoio, né, de amigos, a família, eles compram, mas depois a gente tem que ir trocando. No início da Capote,
eu só vendia para amigos e familiares, basicamente, da minha empresa de cappuccinos artesanais. Aí depois foi ficando conhecido, né? E daí foi melhorando. Os amigos que alguns pararam de comprar, mas eles indicavam também. E aí eu fui conseguindo os próprios clientes da Capote e, obviamente, que hoje eu ainda tenho alguns amigos e familiares que compram, mas não é a maioria, entendeu? Então, assim, você precisa se manter meio que... Eu nem gosto, assim, é até meio que clichê falar isso, mas é se manter com a cabeça blindada, entendeu? É difícil, não é fácil. Mas, assim, obviamente que depende do perfil da pessoa, mas eu sou uma pessoa que o meu perfil, eu não quero ter chefe. Eu quero ser a minha própria chefe, entendeu? Eu quero ter uma estratégia, eu quero pensar numa estratégia e já correr para aplicar. Eu não quero ficar dependendo se fulano vai concordar com essa estratégia que eu pensei. Será que ele vai gostar? Será que ele vai me repreender? Eu não quero isso. Por isso que eu tenho a minha empresa. Então, acho que vocês têm que, para quem tem empresa, eu acho que vocês têm que pensar dessa forma assim também, tá certo? E eu não sei se vocês viram, mas no início da live eu falei que ia ter uma surpresa, gente. Uma surpresa aqui. E como eu falei, não é nada de vender curso. As vagas para o curso Viver de MEI só vão ser abertas para a próxima turma só no próximo mês, agora em julho, tá? Então não é nada de venda. O que acontece? A minha audiência está crescendo, né? A gente está crescendo de seguidores no Instagram, o pessoal aqui no Facebook também, inclusive o pessoal que está no Facebook, essa surpresa também é para vocês. Tá crescendo bastante, eu estou conseguindo ter mais contato com vocês, entender mais sobre o negócio de vocês, e eu resolvi preparar uma surpresa. Eu estou selecionando alguns seguidores para fazer uma mentoria. E o que seria essa mentoria? É basicamente para eu conseguir te guiar e ajudar a resolver os principais problemas que você tem no seu negócio. Como é que isso vai funcionar? Vai ser uma live no Instagram de 1 hora, onde eu vou sentar com a pessoa, tá? Ela vai ficar de um lado, eu vou ficar de outro, né? Sentar entre aspas, né? Ela vai ficar do lado da casa dela, da empresa dela, eu vou ficar daqui. E ela vai me falar sobre os problemas da empresa dela, quais são as principais dificuldades da empresa dela. E eu vou falar, ó, você poderia fazer isso, por que você não tenta por isso? Eu vou basicamente guiar e ajudar a resolver esses problemas, porque eu sei que às vezes é tanta coisa para fazer que você fica perdida, sem saber por onde começar. Se eu vou por aqui, se eu vou por ali, entendeu? E principalmente MEI, que na maioria das vezes trabalha sozinho. Então, eu vou dar essa possibilidade de vocês terem essa mentoria comigo. Mas como é que vai funcionar? Você vai precisar aplicar para ter essa mentoria. Como assim, Bia, aplicar? Você vai precisar responder um questionário, tá? Vou colocar um questionário para vocês, que depois eu vou disponibilizar o link. Inclusive, se vocês tiverem interesse, já pode mandar um direct para mim. Bia, manda o questionário da mentoria que eu quero responder, tá? E também vou deixar o link na bio. E esse questionário vai ter algumas perguntas lá, né? Sobre nome, contato, as suas dificuldades que você passa. Falar um pouquinho da sua empresa também, para eu saber, né? Um pouco antecipadamente da sua empresa, para eu poder te ajudar mais ainda. E eu vou selecionar 4 seguidores para eu poder fazer essa mentoria, que como eu falei, vai ser aqui no Instagram, uma live que vai ser gravada, vai ficar gravada, então tipo, você pode assistir outras vezes, e até mesmo se você não for uma das pessoas selecionadas, é importante que você assista, porque tem muita gente parecida aqui. A maioria daqui das pessoas são MEIs e elas passam por problemas parecidos. Então, você assistindo a mentoria de uma pessoa pode te ajudar também, vai ajudar no seu negócio. E mesmo se você for selecionada, também é interessante que você assista a das outras pessoas, porque pode ser também que tenham problemas parecidos e que isso te ajude mais ainda, tá certo? Então, Bia, quanto é que vai custar essa mentoria? Como eu já dei o spoiler aqui para vocês, hoje eu não estou aqui para vender nada. Vai ser gratuita, basta você aplicar para responder esse questionário. Eu vou selecionar as 4 pessoas, tá certo? Justamente para poder fazer essa mentoria. E o prazo para vocês responderem esse questionário é dia 23, agora, vai ser uma quarta-feira,
na quarta-feira eu encerro esse preenchimento dos formulários. Então, quando eu acabar aqui essa live, eu já vou colocar lá no link na bio e você pode me mandar um direct também, pedindo o link, né, para você poder aplicar e você tentar a vaga para essa mentoria, tá certo? E também é uma oportunidade de a gente conseguir ajudar mais pessoas, né? Porque eu aqui com você, conversando, no caso, aplicando a mentoria, eu vou ajudar vários e vários outros MEIs que acompanham também aqui o perfil. Então é isso, gente. Eu acredito que eu não tenha esquecido nada sobre essa mentoria. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Espero que tenham tido alguma novidade também. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda direct. Aproveita as minhas caixinhas de perguntas que eu tô abrindo, acho que quase todo dia, tá bom? Então, muito obrigada para vocês. Bom almoço. Tô aqui, acabei a live, vou correr para Capote, que eu tenho que vender muito hoje, tá certo? Beijo grande e até a próxima. Valeu!